Já a seguir assista à inspiradora mensagem do pastor Jorge Lamy. Podemos ler todos juntos? Amém? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso bom Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, queremos que nesta noite o Senhor possa falar com cada um de nós. Pai, Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Queremos que o Senhor possa avivar, Senhor, os nossos corações, a nossa vida, Senhor, a Tua igreja, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. Sem combinarmos, o pastor Helder, ele foi falar, na verdade, aquela palavra tão apreciada em Abacuque, capítulo 3. Há aqui ali uma oração para um avivamento, há ali uma oração para um despertamento da obra do Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, ele vem exatamente falar sobre isso. Amém? Em que, no verso 19, ele diz: não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. Eu queria nesta noite exatamente basear-me nestes dois versículos, ainda que vamos ler outros textos mais, para acompanhar o meu raciocínio. Amém? E o tema da minha meditação é: não extingueis o fogo de Deus. Não extingueis o fogo de Deus, não é? Um extintor, temos aí dois, e outro lá no anexo, exatamente quando acontece algum incêndio, temos aqui os extintores para acudir logo e apagar. Amém? E aqui nós sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo, na verdade, e no dia de Pentecostes, ele veio como que um fogo, né? Ele veio como que uma chama, línguas de fogo. E Paulo, ele está dizendo: não extingais o Espírito. Também entendemos, lendo todo o livro dos Atos dos Apóstolos, que um culto a Deus, a vivência da igreja primitiva, era uma igreja muito, na verdade, era uma vivência muito envolvente. Eu creio que cada vez que a igreja se reunia, o Senhor se manifestava de uma forma, amém, maravilhosa, aquecendo os corações, na verdade, tocando cada vida. Irmãos, é isto que nós precisamos, na verdade, ter aquela expectativa que Deus, em cada culto, quer visitar a sua igreja. Amém? Então, irmãos, a exortação é, na verdade, Deus está pronto, mas nós podemos ser aquele crente que já vê com o extintor de casa. Né? Aquele crente já está, na verdade, não quer, na verdade, e já vamos falar porque é que a igreja de Tessalónica não queria, na verdade, a manifestação do Espírito Santo, não queria, na verdade, dar oportunidade para que os dons pudessem estar em evidência nos seus cultos. Já vamos ver isso mais à frente. Então, irmãos, olhando para a igreja primitiva, nós já podemos entender, na verdade, que os cultos, na verdade, quando a igreja se reunia, Deus sempre manifestava a sua presença através da presença do Espírito Santo. Amém? E o Senhor, na verdade, Ele deseja, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo, Ele quer ainda hoje tocar as nossas vidas, porque o Senhor ainda hoje, Ele quer continuar, na verdade, de alguma forma, a fortalecer a sua igreja, a despertar cada um de nós, a encorajar cada um de nós, amém? Sabemos que é a obra do Espírito Santo, amém? A obra do Espírito Santo, na verdade, para que cada um de nós possa, na verdade, viver uma vida fortalecida na presença do Senhor. Amém? Sabe que a obra do Espírito Santo é também, na verdade, uma das funções do Espírito Santo é convencer os incrédulos, é convencer os pecadores, na verdade, do seu estado de perdição. Né? Do seu estado, na verdade, para que eles possam sentir também a miséria da sua vida por causa do seu pecado. E, na verdade, o Espírito Santo, na verdade, ele tem esse objetivo. Né? Aliás, Jesus disse
quando falou que ia enviar o Espírito Santo, em João 16, verso 8, diz que quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo, as pessoas de fora, amém, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo convence. Irmãos, quando nós estamos a orar pelos perdidos, quando nós estamos a orar pelos nossos familiares, nossos vizinhos, que ainda hoje eles não têm uma vivência com Deus, ainda podemos considerar no rol dos incrédulos, mas eu creio que o Espírito Santo começa a contender com as suas vidas. Amém? O Espírito Santo começa a contender com as suas vidas. Amém? Então, eu creio, Paulo estava exatamente a exortar para que os crentes em Tessalónica não extinguissem, na verdade, o mover do Espírito Santo nos seus cultos, o mover do Espírito Santo nas suas vidas. Então, irmãos, queremos ser uma igreja bíblica, temos que voltar a observar como era a vivência da igreja do Senhor nos primeiros tempos. Amém? Olhando, é verdade que nem sempre tudo foi assim tão perfeito, amém? Vemos algumas imperfeições e podemos encontrar isso também lá em Corinto, amém? Na igreja de Corinto, né? Havia algumas situações negativas, mas apesar das situações negativas que foram corrigidas, Paulo procurou corrigir e os crentes corrigirem, para quê? Para que o Espírito de Deus, na verdade, o mover do Espírito Santo do Senhor nos cultos não fosse extinguido, mas que cada um, com graça, com a sabedoria de Deus, com o discernimento do Espírito Santo, pudesse, na verdade, fazer um culto maravilhoso ao Senhor. Amém? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ver aqui alguns textos, aqui é tipo uma correção ao ensinamento. Amém? Sobre o mover do Espírito Santo, a utilização dos dons espirituais. Verso 24, diz assim, amém? E mostra-nos que isto era normal, né? O mover e o profetizar era algo normal nos cultos da igreja primitiva. Não somente em Jerusalém, agora estamos falando da igreja de Corinto. E ele diz, todos profetizarem de algum indoto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando ou exclamando que Deus está verdadeiramente entre nós. Irmãos, nós muitas vezes temos alguma dificuldade, na verdade, extinguimos o Espírito porque temos medo de ofender os novos ou algum infiel que entre na igreja. Eu quero dizer pela minha experiência própria. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica foi numa reunião num sábado à tarde, uma reunião de oração, era dito que era uma reunião de jovens, mas nada tem a ver com os tempos de hoje. Era uma reunião de oração de joelhos, amém? Uma reunião de oração de joelhos que os jovens tinham, não somente jovens, também havia pessoas de mais idade, de outras idades, mas a verdade é que em 1983 houve um grande mover de Deus nesta nação e eu entrei naquele lugar, dobrei também os meus joelhos, porque a gente onde está tem que se sujeitar, né, aos costumes, não estava a perceber muita coisa, eu estava ali, mas de um momento para o outro há um mover sobrenatural do Espírito Santo. Muitos crentes começam, na verdade, a ser tocados pelo Espírito Santo, começam a falar novas línguas, há profecia, e aquilo tocou a minha vida. Tocou. Eu olhar para alguns meus familiares novos na fé, que estavam lá naquela reunião e ver, na verdade, eles a magnificar a Deus, a orar a Deus, a falar com Deus, na verdade, quebrantados diante de Deus. Eu que os conhecia, na verdade, com uma vida que era só discussão lá em casa, né? Irmãos, Deus começou a tocar o meu coração e no fim, na verdade, no fim daquela reunião, alguém veio falar comigo, apresentou-me Jesus e eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e meu Salvador, como meu Senhor e Salvador. Amém? Então, irmãos, cada um de nós, nos nossos cultos, devemos estar sensíveis
à presença do Espírito Santo e à forma como o Espírito Santo também quer que cada um de nós possa ser usado por Ele. Amém? Porquê é que Deus dá profecia à igreja? Já pensaram? Veja, no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens. O que é que a profecia traz à igreja? A profecia traz edificação, exortação e consolação. Amém? Então, o Senhor, Ele quer edificar, ou seja, noutra tradução diz fortalecer. Aliás, no original, esta palavra edificar tem a ver com construir com firmeza. Amém? Construir com firmeza. Eu acredito que Deus quer construir as nossas vidas, reconstruí-las. Algumas podem estar desfeitas. Deus quer edificar a cada um de nós. Deus quer edificar a sua igreja. Deus não quer que a gente andamos caídos, mas Deus quer nos levantar. Amém? A profecia serve também, na verdade, para exortação. Exortação, muitas vezes, nós colocamos uma carga negativa. Não, a profecia não tem que ser no sentido de dar um ralhete. Não. Exortar significa, no original, no grego, significa encorajar. Amém? Irmãos, claro, exortar, vamos encorajar, sempre o Senhor quer encorajar cada um de nós, amém? Mas se tiver que corrigir, amém? Ele corrige também, amém? Mas, acima de tudo, diz aqui o objetivo final, trazer consolação aos nossos corações. Irmãos, Ele é o Consolador, o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Irmãos, temos uma vida tão complicada, uma vida tão difícil, uma vida tão, na verdade, sem tempo, né? Sem tempo para Deus. Por isso é que temos que remir o tempo, né? Irmãos, e se nós darmos lugar a Deus, sempre que nos reunimos, damos lugar ao Espírito Santo do Senhor, nós, irmãos, não queremos estar em outro lugar. É o que acredito, né? Não há internet, nem novela, nem Big Brother, nem nada que possa... Isso só traz a confusão às vidas. Mas o culto ao Senhor traz consolação também, um preenchimento, amém? Irmãos, ao nosso coração, amém? Eu lembro exatamente nos anos 80, cada culto, terça-feira, quinta-feira, lá em Portimão era terça e quinta, sempre a casa cheia. Então no inverno ainda enchia mais. Que era o grupo dos ciganos, que fazia muito frio nas barracas e na igreja tínhamos um aquecedor a gás. Estou a brincar. Mas eu lembro-me. Irmãos, as pessoas vinham para a casa de Deus, vinham para a casa da oração, irmãos, e experimentávamos uma presença, amém? Às vezes havia lá, alguns vinham carregadinhos lá das demónios, mas eles tinham que sair, os demónios tinham que sair, amém? Aleluia, porque quando está o Espírito Santo de Deus, o diabo não aguenta, ele tem que ir embora, louvado seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, o diabo ainda hoje anda a atormentar tanta gente. Irmãos, e nós como igreja devemos buscar o Espírito Santo do Senhor. Não extingais o Espírito. Isso fala cada um de nós individualmente. Tem que buscar a Deus. Amém? Não é uma coisa fabricada pelo pastor, é algo que o pastor e todos os crentes devem buscar do alto, orar, consagrar as suas vidas, amém? Para que haja um mover sobrenatural de Deus em cada culto, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu acredito, irmãos, que o Senhor quer levantar, na verdade, os fracos, os abatidos, os desencorajados, aqueles que estão perturbados. Deus sempre tem uma palavra para esses. Amém? Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos voltar à igreja de Corinto, 1 de Coríntios 14, verso 26. E vejam um culto. Como é que era um culto, né? Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais? O que é que há? Um culto a Deus. Amém? A irmã Helena, está sempre, de vez em quando a irmã vem lá buscar, mas temos que ler todo, né? O que diz? Cada um de vós tem salmo, é um cântico. Tem doutrina, tem ensino. Amém? Tem revelação.
Amém? Tem revelação, ou seja, tem profecia. Amém? Tem línguas, interpretação. Ou seja, uma palavra, uma profecia em línguas, mas com interpretação. Amém? Agora, a casa de Deus. Amém? Faça-se tudo para edificação. Amém? Salmos, ou seja, hinos, cânticos, doutrina, palavra, né, profecia, línguas, mas tem que se buscar a interpretação também. Tudo seja feito para edificação, para fortalecimento da igreja. Amém? Era este o normal, amém? Da igreja, né, nos primeiros tempos. Amém? Era este, de alguma forma, o normal em 1983, quando eu me entreguei ao Senhor. Não quero ser saudosista, porque eu acredito que o Deus que se movia na minha igreja em 83 é o Deus que quer se mover aqui em 2022. Haja de cada um de nós o desejo de Deus mover-se no nosso meio, cada um de nós buscar a Deus. Tem que ser buscado, né? A oração de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. É uma oração. Se cada um de nós fazer esta oração, Senhor, aviva a tua obra. E a obra de Deus começa pela minha vida. Uma obra que Ele quer fazer na nossa vida, individualmente, a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. É verdade que, como eu já referi, e vamos ver, às vezes havia excessos, havia exageros, né? E que exageros, que excessos eram esses? Vamos ver o verso 39 e 40. Né? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, não proibais de falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Né? De alguma forma nós percebemos que se o apóstolo Paulo teve necessidade de dizer faça-se tudo decentemente e com ordem, percebemos que havia uma certa desordem, por vezes, no culto. Né? Havia, na verdade, falta de ordem. E depois, mais à frente, até vem falar para que as mulheres estejam caladas. E se nós percebermos, né? Se percebermos o contexto cultural, de então, na verdade, a mulher era o elemento mais fraco, vamos dizer assim, da sociedade, né? O elemento mais fraco sempre não tinha grande liberdade, né? Não tinha grande liberdade. Quando agora aceitou Jesus, quando agora veio para a igreja, na verdade, o que é que aconteceu? Né? Será que as mulheres não podiam servir? Priscila era uma serva de Deus, vemos isso lá. Né? Mas o que é que acontecia? De certa forma, faz lembrar, né, aquela história, né, da liberdade e da libertinagem. Né? Não saber usar, na verdade, da liberdade. Né? E estar a interromper por tudo e dar cá aquela palha. Né? Bom, quando eu entrei para o ministério como missionário, tinha umas irmãs que concorriam comigo na pregação. Eu dizia, ali também, em Cascais, também tinha lá uma concorrente. É isto que nós estamos falando, muitas vezes. Pessoas que vêm para perturbar. Olha, uma regra para aqui. Todas estejam caladas, depois falam lá em casa. Não sabem usar a liberdade, estejam caladas. Eu dava uma palavra, já tinha alguém a dar uma explicação daquilo que eu estava a dizer. Oh, meu Deus, era para ser maçarico novo, né? Mas já tinha 30 anos, 32, quando fui... Não, 31. Amém, graças a Deus. Mas, irmãos, claro, as mulheres e as irmãs podem profetizar e devem, amém, mas tudo com ordem. Irmãos, a igreja não é uma praça, a igreja não é uma peixaria, a igreja é a casa de Deus. Há liberdade, mas essa liberdade, na verdade, é uma liberdade que diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. É o próprio Paulo quem fala sobre isso. Né? Mas não é libertinagem, agora cada um entrar em esterismos. Não, irmãos, esterismos. Aliás, já vamos ver também que aquele que fala língua estranha, ou aquele que o próprio profeta, ele tem domínio sobre ele próprio, não fica destravado. Não é? A palavra de Deus mostra-nos claramente. Claro, temos que saber
Amém? Isto não é pretexto para nós não usarmos ou não buscarmos dons espirituais. Paulo fala aqui à igreja de Corinto, procurando corrigir algumas situações para que eles pudessem continuar. Ele até diz, não proibais de falar línguas. Pelo contrário, ele diz até, buscai os melhores dons, principalmente o de profetizar. Amém? Mas temos que fazer com ordem. Amém? Com ordem. Bom, vamos lá ver. Porque o nosso Deus, como diz o próprio Paulo, no versículo 33, não é Deus de confusão. Não é? Não é Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. Olha, depois diz que eles, no verso 23, falavam em línguas no culto, mas sem interpretação. E alguns vão ficar já estão com uma pulga atrás da orelha. Né? Então se diz lá para não proibir de falar línguas, e agora, mas vamos lá ver. Então, se pois toda a igreja, verso 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrar um indulto infiel, não dirão porventura que estão malucos, que estão loucos? Então, há bocadinho, a profecia. A profecia. Esta língua estranha não é aquela língua estranha que nós encontramos no verso 4, porque no verso 4 diz, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Amém? O que fala língua estranha, ele edifica-se a si mesmo. Então o que é que Paulo estava aqui a referir? Né? Ele estava-se a referir a profecia em línguas estranhas. Amém? Aquele que profere uma profecia geralmente levanta a voz mais alto para que todos possam ouvir. É ou não é? Geralmente, agora temos os microfones. Ele levanta mais alto, não porque Deus agora ampliou-lhe ali o som, as suas cordas vocais. Ele pode falar baixinho, se houver um microfone, fala baixinho e todos podem ouvir. Mas geralmente fala mais alto, não é? Mas aquele que fala língua estranha, de edificação pessoal, fala mais baixo. Pode falar mais baixinho. Agora, se todos falarem língua estranha, no sentido de profetizar, amém? E não haver intérprete, então o que é que está a fazer? Então cale-se. É nesse sentido, amém? Se não houver intérprete, então cale-se. Amém? Cale-se. Né? Aliás, o apóstolo Paulo, ele diz, no verso 13, em primeiro lugar, ele até sentiu-se inspirado. Deus sentiu que aquela era uma mensagem em línguas. Falou, ok. Ele a seguir diz assim, olha, ore para que possa interpretar. Não pode ficar assim no ar. Ou então alguém, já tenho estado em cultos que assim aconteceu, alguém proferiu uma mensagem em línguas estranhas e aquilo não teve interpretação, mas houve outro na sala ou na casa de oração que teve interpretação daquela mensagem em línguas e foi tudo com ordem. Trouxe edificação. Amém? Então, falar línguas estranhas, aqui aparecem-nos duas formas. Edificação pessoal, e não podemos falar um pouco, né, entre nós e Deus, amém? Mas a mensagem em línguas, se não tiver interpretação, é melhor estar calado. Amém? É melhor estar calado. Nisso o apóstolo Paulo diz, porque, então, que edificação traz, né, à igreja? Nenhuma. Porque, claramente, o que fala línguas estranhas edifica-se a si próprio. Amém? A profecia traz edificação à igreja. Né? Ela serve para edificar, né? Para exortar, para consolar. Amém? Então, é nesse sentido. Amém? Então, Paulo queria e estava exortando para que os irmãos tivessem alguma organização nos seus cultos. Amém? Aleluia. Também diz que havia desordem, nós vemos isso do verso 29 até o 32, porque muitos crentes profetizavam ao mesmo tempo. Né? Muitos crentes estavam profetizando ao mesmo tempo. Isto às vezes nós aqui temos o problema, mas acho que é por causa
problemas de ouvido em relação à oração. Não teve uma coisa com a outra, mas às vezes acontece. Mas aqui diz assim: fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que tiver assentado for revelado alguma coisa, então cale-se o primeiro. Amém? Se ele não tem interpretação, então cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, mas agora veja lá, como Deus é um Deus de ordem. Um depois do outro. Não é? Está aqui um a falar, está aqui um a dar uma mensagem, está ali outro. Qual é a edificação para a igreja? Se um está... Deus até certamente entregou uma mensagem para ser entregue à igreja, mas como é que as pessoas vão ouvir as duas mensagens ao mesmo tempo? Não. Vão ficar baralhadas. Tenho aqui um fogo de Deus, tenho mesmo que falar, não posso calar. Pode calar, pode. Espero que o outro fale primeiro, depois você fala a seguir. Amém? É nesse sentido. Amém? Que o apóstolo está aqui procurando. Não é para que não houvesse profecia, mas com ordem. Para trazer edificação e não confusão. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Amém? Exatamente como diz aqui o verso 32, porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Cada pessoa, ele recebe a mensagem de Deus e deve ali guardar, esperar o momento oportuno, na verdade, para trazer bênção e não trazer confusão, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, 2 ou 3 profecias por culto era suficiente. Paulo disse, é suficiente. Porquê? Porquê que era suficiente? Né? Porque depois faltava até para a profecia das profecias, que é a palavra de Deus. Né? Se for um culto com 50 profecias, quantos minutos é que vão ficar para a Bíblia? Não é? Então, olha para o culto seguinte, Deus vai usar outro profeta. Todos podeis profetizar. Devem buscar. Amém? Mas temos de dar também lugar aos outros, não ser sempre os mesmos. É nesse sentido. Paulo queria que todos pudessem... Agora, todos aqui temos 50 profetas com o dom de profecia na igreja. Tem que os 50 profetizar no culto? Não! Amém? Mas é o lugar certo, não é lá pelas casas de cada um. A igreja é o lugar certo. Porquê? Porque depois entramos num aspecto que é importante, né? Que é o aspecto do... já lá vamos mais à frente, porque as profecias precisam ser examinadas. Amém? Veja lá, verso 29. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Amém? Os outros julguem. É? E que julgamento é que deve os outros fazer? Primeiro, né? Cada profecia tem que ser examinada. Se é de Deus, se é da boa vontade da pessoa, que às vezes, há pessoas que são de boa vontade, de querer ajudar os outros, né? Ou não, pronto. E então até são capazes de interpretar 2 ou 3 versículos, ou 4 ou 5, e ter uma ideia bíblica na mente e quer transmitir. Né? É uma ideia, estudou na Bíblia e quer transmitir. Mas aí chega a outra parte do culto. Cada um tem salmo, tem doutrina. Pronto. Pode fazer uma leitura bíblica, não tem que passar por aquela coisa de parecer uma profecia. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Amém? Porque nós podemos ter um texto que o Senhor falou no nosso coração, chega ali, olha, irmão, o Senhor falou no meu coração, queria partilhar um texto. Amém. O Senhor falou o coração, ou durante o devocional semanal leu a palavra de Deus, ficou abençoado e quer partilhar com a igreja. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Mas agora podemos julgar que isso é uma profecia. É a palavra de Deus, é uma palavra que o abençoou, uma palavra que acha útil também para outros irmãos, mas não podemos banalizar o que é profecia. Amém? Então, em primeiro lugar, como é que nós podemos examinar as profecias? O que é que as profecias têm que ter? Primeiro,
todas as profecias têm que glorificar o Senhor Jesus. Amém? É verdade que o profeta, ou a pessoa que profere a profecia, pode até nem mencionar o nome do Senhor Jesus, mas toda a mensagem, na verdade, deve glorificar o Senhor. João 16:13, Jesus disse: mas quando vier o Espírito de verdade, Ele me glorificará. Amém? E porque há de receber do que é meu e vou-lá de anunciar. Sempre a profecia traz glória, honra, majestade para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Outro aspecto que é importante nós podermos também analisar. Amém? Será que a profecia, ela traz edificação para a igreja? Porque o objetivo da profecia é trazer edificação, não é? Bom. Edificação, não malhação. Às vezes é malhação, não é? Mas vamos lá, em frente. Outro aspecto. Será que a profecia, né, está de acordo com o panorama da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ou é uma outra revelação? Né? Porque às vezes ouvimos, o Senhor revelou uma coisa nova. Coisa nova? O que há aqui é, se alguém trazer alguma coisa nova, nem que seja um anjo do céu, a palavra de Deus é muito clara. Alguém que altera, né, uma vírgula, já dando um sentido diferente à palavra, né? Irmãos, né? Será que a profecia é dada em amor, ou o profeta está usando um espírito vingativo? Né? Será que é dada... Porque a profecia tem que ser... Mesmo na correção, mesmo quando Deus fala connosco para nos corrigir, Ele corrige-nos em amor. Amém? Deus não nos quer espancar. Né? A profecia não serve para espancar. A profecia serve para levantar. Amém. Glória a Deus. E podemos entender que o amor é a marca da presença do Espírito Santo. Se nós lemos o capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, e lemos o capítulo 14, que fala também sobre a prática e a ordem no culto, em relação ao uso dos dons espirituais, nós no meio temos o capítulo 13. E o capítulo 13, no final do capítulo 12, fala que é o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o caminho do amor. Amém? Porque Ele é amor, o Senhor é amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Será que a pessoa que está a profetizar, será que é uma pessoa que honra a Jesus com a sua vivência? Não é? A Bíblia diz que é pelos frutos os conhecereis. Temos que perceber, não é? Temos que perceber para examinar se a profecia é de Deus, ou é carnal, ou é humana, ou até diabólica. Não é? Bem, será que o profeta é submisso às autoridades? Ou é uma ovelha rebelde? É? Ele tem um espírito de rebelião. Deus usa uma pessoa em espírito de rebelião? Eu acho que não. Eu acho que Deus não usa... Deus não fala através de rebeldes. Pessoas insujeitas. Não. Né? E Paulo fala isso claramente à igreja de Éfeso, diz que exortou os irmãos que havia de vir momentos, em Atos 20, 30, diz: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que para atraírem os discípulos, ou seja, os crentes, após si. Amém? Paulo exorta isso, que infelizmente poderia-se voltar, e parece que aconteceu mesmo, amém? Pessoas insujeitas, rebeldes,
que começam a fazer cultinhos em casa, de profecia, de novas revelações, pessoas insujeitas a autoridades, né? Porque, irmãos, então há que duvidar desse profeta, né? Se é uma pessoa rebelde, Deus não usa rebeldes. Deus usa pessoas humildes, sujeitos, de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Será que o profeta permite julgar a profecia? Ou não permite? Né? Porque eu posso me enganar, mesmo até a pregar a palavra de Deus, e estou sujeito, inclusive, de receber, assim, irmão, o irmão disse, acho que não é bem assim, a palavra de Deus diz assim, em tal parte diz também. Irmãos, igualmente o profeta. Amém? Deve estar submisso e pronto para receber, na verdade, alguma questão, algum ponto que alguém possa fazer sobre aquilo que ele falou, sobre aquilo que ele disse. Amém? Amém? Então falamos assim, isto é uma forma de examinar o profeta e a profecia que ele profere. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, essencialmente, há aqui um ponto que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com o predizer, né, o futuro. Né? A Bíblia é muito clara em relação ao objetivo da profecia, é não tanto, podemos dizer assim, predizer, mas dizer. Ou seja, acima de tudo a palavra de Deus vem para trazer edificação, exortação e consolação. Raras vezes é usada para guiar, né? Não quer dizer que Deus não possa usar, para guiar a pessoa em alguma situação futura. Né? E a Bíblia é muito clara, quando alguém profetiza, em Deuteronômio 18, 22, quando o profeta profetiza alguma coisa e não se cumprir, olha, não é um profeta, até para ser, né? Não tenhas temor dele, né? Diz lá Moisés na palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, a verdade é que, voltando a Tessalónica, ou voltando àquela primeira igreja, nós já percebemos que era uma igreja, e hoje estamos vivendo dias assim, né? Pessoas a profetizar, dizer o Senhor Jesus vem dia tal, né? Vamos todos para ali. Isto tem acontecido sempre na história da igreja. Mas agora também, né? Estes acontecimentos, olha, o Senhor está a vir, e alguns já estão a predizer datas e tudo. Irmãos, isto não é novo. Em Tessalónica aconteceu exatamente isso. E isso trouxe um grande estrago à igreja. O que aconteceu? Os irmãos, né? Entendemos, né? Olha, 2 Tessalonicenses 2,2 diz assim. Paulo volta a escrever uma carta à igreja de Tessalónica, né? Porque alguém profetizou na igreja que Jesus vinha logo ali, e isso sabemos que não aconteceu. Amém? Jesus vem daqui a pouco tempo. Os irmãos venderam tudo, os irmãos deixaram de trabalhar, né? Porque foi proferida uma profecia que não foi examinada, né? Então trouxe alguma desordem e até frieza nos corações. Então no verso 2, 2 Tessalonicenses 2,2 diz assim: não vos movais facilmente o vosso entendimento. Olha, Deus dá-nos primeiramente entendimento. Entendimento também para julgar as profecias. E o profeta. Amém? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer por fotocópias, quando eu ia mandar de um lado para o outro, agora manda mensagens nos telemóveis. Houve uma altura que era profecias por fotocópia, né?
Faziam chegar de um lado para o outro, mandavam cartas. Eu cheguei também a receber algumas dessas profecias, que andavam de um lado para o outro, disto e daquilo que ia acontecer. E já no tempo do apóstolo Paulo, já acontecia isso lá em Salão. Ou por alguma carta, ou por epístola, vocês estejam espertos, né? Vocês tenham atenção, né? Não vos moveis facilmente do vosso entendimento, das vossas bases bíblicas. Né? Cuidado, né? Ele diz, como de nós, como se o dia do Cristo estivesse já perto, ou já tivesse chegado. Não, meus irmãos, Ele vai vir, mas vamos fazer a nossa vidinha. Vamos fazer a nossa vizinha, a nossa vidinha, amém? Então, queridos irmãos, a verdade é que, voltando a 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 4, o que é que os irmãos começaram a ver? Os dias foram passando, tornaram-se meses, tornaram-se anos e o Senhor não veio. Alguns dos irmãos mais velhinhos começaram a morrer. Alguns tiveram alguma doença, também começaram a morrer. E eles disseram, então, olha, afinal, está tudo errado. Afinal, olha, a gente temos é que não dar lugar ao Espírito Santo, vamos ali ao culto, cantamos uns canticozinhos, fazemos 2 ou 3 orações, lemos a Bíblia, uma pequena explicação e vamos para casa. É o culto que a gente quer. E temos um tempo de confraternização, e vemos os nossos amigos da igreja. E Paulo diz que não é assim. Diz que não é assim. Vamos voltar ao texto, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Agora compreendemos porque é que eles estavam tristes. Está a ver? Uma igreja desconsolada. Uma igreja triste. Porquê? Porque não, ouviu um profeta, aceitou as suas profecias como de Deus, não examinou, não aconteceram, ficaram tristes. E sabe o que é que a palavra do Senhor diz? Diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo é que quer nos entristecer. O diabo quer que a gente viva crentes mal amanhados. O diabo quer que a gente viva crentes tristes, desanimados. Por isso o apóstolo Paulo agora diz aos irmãos, regozijai-vos sempre. Sejam alegres. Oh, meus irmãos, não percam a alegria do Senhor. Oh, meus irmãos, regozijai-vos. Amém. Vamos voltar à oração com fé, com confiança. Orai sem cessar. Amém. Orem, meus irmãos. Vamos ter uma vida espiritual. Porque é que o Espírito Santo enche a nossa vida? Através da oração. Um crente que não ora não é cheio do Espírito Santo. A gente quer vivamente e não quer pagar o preço. Orai sem cessar. Há coisas que nem sempre vão correr bem. Mas em tudo dai graças. Oh, meus irmãos, não desanimem. Sejam agradecidos. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E olha, agora tomem muita atenção. Não extingais o Espírito. Oh, meus irmãos, apeguem-se a Deus. Oh, não desprezeis as profecias. Oh, é verdade que vocês ficaram desanimados, ficaram escandalizados, ficaram completamente de rastros com uma profecia errada. Mas olha, meus irmãos, há gente séria, há gente fiel, que fala da parte de Deus. E Deus quer falar também. Oh, meus irmãos, não desprezeis as profecias. Façam o que é que fazem? Examinem. As profecias têm que ser examinadas. Examinai tudo, retendo o bem. Aleluia. Oh, irmãos, é isso. Amém? Oh, amém. Abstenham-se da aparência do mal. Olha, o mesmo Deus de paz, verso 23, vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai vir. Quando é, não sei, mas Ele vem buscar uma igreja com azeite nas suas lâmpadas.
Vivem, despertem. Poxa, não fiquem assim. Animem-se, busquem a Deus. Amém? Às vezes ficamos tão ficamos mesmo parece atraiçoados, né? Parece que é uma traição. Ficamos, mas porquê? Que confia naquela pessoa mas, irmãos, vamos confiar no Senhor. Maldito o homem confia no homem. Confiemos no Senhor. Confiemos na sua palavra. Busquemos o Senhor. Busquemos os dons espirituais. E cada um, na verdade, procure os melhores dons, procure ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, pois também para examinar temos que conhecer a palavra. Para examinar as Escrituras temos que conhecer a palavra, por isso temos que ter uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus. Para quê? Para não nos movermos facilmente, para que, na verdade, não sejamos levados por todo o vento de doutrina, né? Mas que nós possamos ficar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida, na verdade, a igreja viva, uma igreja ativa, amém? Uma igreja que edifica a Cristo, uma igreja que os descrentes entram e reconhecem, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Este é o lugar que eu quero vir aos domingos. Este é o lugar que eu quero vir à quarta-feira. Este é o lugar que eu quero vir à sexta-feira. Eu quero conhecer este Deus. Eu quero mais deste Deus. Deus está a abençoar, Deus está a fazer, Deus está a revelar. Até quando Deus revela alguma situação, traz temor. Hoje há muita falta de temor. Porque pensamos que Deus está lá tão longe, viemos para o culto e até pensamos que Ele não está cá. Irmãos, que haja temor em nós. Ele está aqui, Jesus está aqui e Ele quer manifestar mais e mais a sua presença. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.